Então, nesse momento em que a gente fala dessa previsão constitucional, eu quero lembrar e homenagear o deputado federal constituinte Hermes Zanetti, que foi o autor da emenda que gerou o artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias. E a luta dele não foi nada fácil. Ele já nos contou essa luta uma vez, quando nós completamos 20 anos, ele foi homenageado aqui, em plena pandemia. Começar a contar um pouco de onde surgiu a ideia, por quê e como desenvolvemos esse trabalho. Eu era diretor da Organização Mundial de Professores, em sede na cidade de Morges, na Suíça. E essa organização mundial tinha assento na OIT e também, enfim, nos organismos da ONU, né? E nesse sentido, a gente tinha acesso a muitos dados. Especialmente, eu era diretor representando a América Latina. E vivíamos, como vive hoje a maioria dos professores, mas vivíamos na época as dificuldades extremas que os professores tinham, tanto por seu salário e condições de ensino, como pelas estruturas, escolas, as propostas de educação, já que é importante salientar isso, naquela oportunidade, a maioria dos países da América Latina vivia sob o taco das ditaduras militares. E esse é um dado importante para a construção dessa ideia. Aí, nesse trabalho, nessas leituras, nessas discussões, eu tive acesso a um livro chamado A Ditadura da Dívida. Esse livro é do dois autores, o Bernardo Kuczynski e Sue Brandford. Eu vou tomar a liberdade de ler um pequeno trecho de um discurso que eu fiz no dia 13 de abril de 1987, no início dos trabalhos da Constituinte, já preparando todo o terreno e a discussão para que houvesse compreensão de onde nós estávamos metidos. Como disse o Beto na apresentação, eu passei a sustentar que nós não podíamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição para um país dependente. Constituição tem um país independente. E o Brasil dependia de sua dívida externa, das visitas do FMI, por aí. E para isso, eu fiz esse discurso no dia 13 de abril e li uma parte desse livro do Kuczynski e da Benford, onde diz: entre 1976 e 1981, a América Latina contraiu 272,9 bilhões de dólares em empréstimos. Mas, desse total, apenas 8,4%, ou seja, 22,9 bilhões, efetivamente entraram no continente, podendo ou não ter sido usados para investimentos produtivos. Mas mais de 60%, num total de 170,5 bilhões de dólares, nunca entraram, pois foram pagos aos mesmos bancos como amortizações de dívidas anteriores ou juros. Outros 22,9%, 29 bilhões, também ficaram nos bancos, como reservas, uma espécie de garantia adicional para a própria dívida. Ou seja, o tanto que entrou nos países, sem que significasse investimento real, também foi reservado nos bancos como uma garantia adicional. E mais 56,7 bilhões de dólares saíram na forma de fuga de capital. Ou seja, preste atenção, foram assumidos como dívidas pelos países da América Latina, 272 bilhões de dólares. E apenas 8,4% entraram, sem que signifique que entraram para ser produtivos. Bom,
Isso tudo eu fiz naquele discurso do dia 13 de abril, anunciando que, como havia tido uma CPI, que havia terminado os trabalhos em maio de 86, e o presidente Ulisses Guimarães havia mandado todas as conclusões para os órgãos competentes, e disso nada resultou, como a Maria Lúcia já citou em outras oportunidades. Eu pensei, bom, a Assembleia Nacional Constituinte vem com um vigor novo, com uma representação nova, muito mais forte. Então, nós podemos aqui, sim, tomar atitudes que mereçam ser acatadas pelos poderes constituídos. E foi aí que eu apresentei o projeto de decisão constitucional número 1, que previa a suspensão da Assembleia Nacional Constituinte e dos pagamentos por conta da dívida externa, até que nós fizéssemos a auditoria para botar em ordem essa questão toda, e após isso é que retomaríamos os trabalhos. Esse projeto de decisão constitucional número 1, que estava previsto no regimento da Assembleia, com apreciação da Comissão de Sistematização, presidida pelo senador do Rio de Janeiro. Muito bem. O que ocorreu? Nesse dia, o deputado federal pela Bahia, Carlos Santana, assumiu a coordenação de fato dos trabalhos desta comissão, em nome do governo Sarney, como líder do governo Sarney na Assembleia Nacional Constituinte. Imaginem. E aí conseguiu, de uma forma ardilosa e fraudulenta, evitar a aprovação deste projeto. Eu fui tomado, nesse dia, de uma santa cólera, com uma força que eu jamais pensei que um ser humano pudesse ter. Quem vê o meu livro vai ver lá a foto onde estou arrastando 4 deputados. E não eram franzinos. 4 deputados. Até chegar no gogó do Carlos Santana. Eu sentia tanta força nesses 2 dedos, tipo uma mordaça, que eu ia pegar o gogó do Carlos Santana e arrancar. Desculpe eu contar isso, mas é para que entendam o quanto eu estava tomado de fúria. Por quê? O PMDB havia elegido quase a totalidade dos governadores, a maioria absoluta dos constituintes. E o nosso tema principal de campanha tinha sido exatamente a nossa insurgência contra a dependência do Brasil em relação à sua dívida externa. E aconteceu isso. Só que nós não desistimos. A única luta que se perde é a luta que se abandona. Foi aí que surgiu a ideia, com a assessoria do CEAC, Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte, onde era coordenado por um dos maiores constituintes, sem ser constituinte, que era o ex-deputado João Gilberto Lucas Coelho. E daí veio o texto. Um texto que eu chamo a atenção, que é extremamente poderoso para essa luta que nós estamos levando. Por quê? Porque o artigo 26, que depois se transformou esse texto no artigo 26, prevê o seguinte, que no prazo de 1 ano, não é, o Congresso Nacional, em comissão mista, faça o exame analítico e pericial dos atos e fatos constitutivos do endividamento externo brasileiro, que hoje, evidentemente, abarca toda a dívida pública, que, aliás, já passa de 7 trilhões de reais. Uma verdadeira escravatura imposta sobre o povo brasileiro. Muito bem. O que ocorreu, então? Aprovamos, não é? Quero render aqui a minha homenagem à maioria absoluta dos constituintes que tinham consciência disso e aprovamos esse projeto. Aprovada a Constituição, nós tínhamos 1 ano para fazer esse trabalho. Só que, na época, eu pus 1 ano porque se deixar em aberto não faz nunca. Ao fazer 1 ano, não me dei conta que a guerra que nós teríamos de enfrentar
para poder instalar a comissão, constituir e instalar a comissão. Levamos 6 meses para isso. Portanto, de 1 ano de prazo, passamos a ter 6 meses. Por quê? Porque uma semana antes de terminar o prazo de 1 ano, contado a vigência da Constituição, o presidente Nelson Carneiro nos avisou, no dia 4 de outubro de 89, termina o prazo da comissão. Provavelmente foi o único prazo literalmente cumprido pelo Congresso. Muito bem. Aí o senador por São Paulo, Severo Gomes, que era o nosso relator, eu era o vice-presidente da comissão, acelerou os trabalhos e, no dia 4 de outubro de 1980, sessão que deveria apreciar o relatório. Às 11 horas da manhã, o presidente do Congresso, Nelson Carneiro, abre a sessão e, apressadamente, quer mandar para o arquivo o relatório. Eu virei uma fera. Fiz uma algazarra tal no plenário do Congresso, que era o plenário da Câmara, e motivou os constituintes que estavam nos seus gabinetes virem chegando. Foram chegando, e aí ficou bastante gente. Conseguimos, com a intervenção de muitos dos outros colegas, suspender a sessão. O Nelson Carneiro suspendeu a sessão e chamou os líderes, na parte da tarde, os líderes dos partidos políticos, para retomar a sessão, então, às 18 horas do mesmo dia 4. E aí sim, aí foi apreciado. Foi apreciado e foi aprovado o relatório do senador Severo Gomes, né? Basicamente com 2 linhas. Primeiro, era impossível termos apreciado e avaliado 150 mil documentos, que era a quantidade de documentos para fazer auditoria, chamaria assim, auditoria do miúdo, do 2+2, do 3+2, enfim, aquela auditoria mais contábil, não é, que esses documentos poderiam ajudar a expressar. Porém, foi aprovado também, na outra linha, uma coisa extraordinariamente importante. 3 pontos. Primeiro, que a mesa do Congresso Nacional encaminhasse ao Poder Executivo o pedido para que movesse ações necessárias ao ressarcimento do erário público por conta dos juros flutuantes absurdos pagos pela dívida externa. Segundo, que promovesse uma ação necessária junto ao Ministério Público Federal para que responsabilizasse quem assinou em nome do Brasil aqueles contratos, aqueles acordos com o FMI sem ter poder para isso. Eles não tinham procuração para assumir aqueles compromissos. Isso era um direito, um mandato dado ao Senado Federal na época. Mas há aí uma coisa importante. Quem negociou em nome do FMI com o Brasil devia também saber que com quem eles estavam negociando não tinha poder para assumir esses compromissos. Esse é um ponto muito importante a ser levado aí nessas discussões que nós teremos e deveremos continuar tendo. O terceiro e o mais grave deles, que a mesa do Congresso Nacional oficiasse o Supremo Tribunal Federal para que este declarasse a nulidade dos acordos feitos, porque quem os havia assinado não tinha procuração, não tinha competência para assinar em nome do Brasil. Pois, pasmem, até hoje, e eu mostro isso no livro O Complô, até hoje, essas 3 providências não foram levadas adiante. Isso é um crime contra a nação brasileira. Pois bem, como isso não foi feito, a OAB, como já referiu a nossa líder, Maria Lúcia, em 2004, entrou com uma ação dizendo, tem que fazer o que não foi feito. Essa ação no Supremo está até hoje sem julgamento. Em 2011, o ministro Aires Brito chegou a colocar em pauta, mas ele se aposentou, saiu fora, é preciso dar o nome.
dorme no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Em 2017, eu entrei com uma ação de amicus curiae, Maria Lúcia. Até hoje não tem resposta. Até hoje não tem resposta. Aí um outro dado que a Maria Lúcia também já referiu, mas eu quero dar alguns detalhes mais. Maria Lúcia, pela Auditoria Cidadã, resolveu entrar aqui na Justiça Federal de Brasília. O processo caiu na 14ª Vara da Fazenda Pública. E a Maria Lúcia um dia me pediu, Zanetti, você podia acompanhar o Diego Cerulli, nosso advogado, para visitar o juiz que está com o processo? Nós fomos lá, eu levei o livro Complô. E eu disse, olhando bem nos olhos do juiz, eu falei, eu não gostaria que Vossa Excelência desse a sentença nesse processo sem antes ler meu livro. Tempos depois, veio a sentença. Na sentença, ele refere o livro, refere a nossa batalha e concede a liminar. A Maria Lúcia já deu essa notícia. É uma coisa absolutamente inaceitável e revoltante. Por quê? Porque o juiz dá a sentença, condena, e esse dado é importante, condena o Eunício de Oliveira, presidente do Congresso Nacional, a uma multa de R$ 100.000 por dia. R$ 100.000 por dia, se não instalasse a comissão. O que aconteceu? Em menos de 24 horas, portanto, para não pagar nem os primeiros R$ 100.000, o nosso, a instituição jurídica da primeira região da Justiça Federal aqui de Brasília cassou a liminar. Eu estou contando essas coisas para que a gente tenha presente e tenha clareza do mundo que nós estamos enfrentando. Do mundo que nós estamos enfrentando. Mas isso não pode nos desanimar, não pode tirar a força, a coragem, a garra para seguir nessa luta. Eu fiz algumas anotações, penso que já esteja mais ou menos esgotando já, não é? As anotações que eu fiz, mas há algumas coisas ainda importantes a serem ditas, né? Duas delas. Primeiro, a Maria Lúcia já referiu isso. Jamais pregamos o calote. Vira e mexe, alguém nos acusa. Então, vocês querem dar o calote? Não. Nós queremos saber se devemos, a quem devemos, quanto devemos, o que foi feito com o dinheiro, se entrou, e aí como podemos pagar. Essa é a questão de fundo. E esse é o medo que eles têm. Eles não querem que a gente investigue isso, porque sabem das falcatruas que fizeram. No caso do FMI, por exemplo, está claro, não é? Muito claro, que ele negociou com quem não tinha competência para um dinheiro que não entrou. Então, são duas ilegitimidades, duas ilegalidades. Quando nos dizem, mas isso é lá atrás, passou tanto tempo. Volto a dizer, os atos são nulos. Quem não nasceu não morre. Portanto, os atos nulos que não nasceram nunca serão prescritos. E essa é a luta, essa é a legitimidade que tem até hoje a auditoria cidadã. Isso é uma coisa de extrema importância para a sustentação jurídica da luta. Por outro lado, e a Maria Lúcia também, de alguma forma, já fez isso, e eu já estou partindo para a minha parte final, dizendo ainda duas coisas. Primeiro, dívida pública é um tabu. O povo não sabe que é ele que está pagando a conta, porque as grandes mídias que vivem disto, não nos deixam dizer. Então, aí o esforço que todos nós testemunhamos, extraordinário, no que a guerreira Maria Lúcia nos mostrou hoje do trabalho da auditoria. Né? E mais, o problema maior também é que quem paga a conta não paga do bolso deles, paga com os impostos que a cidadania recolhe.
e, em muitos dos casos, se beneficiam disso. E é por isso que eu chamo o complô, porque é um complô dos poderes executivo, legislativo, judiciário, com a conivência do Ministério Público, que isso está ocorrendo há tantos anos. Não é? Há tantos anos. Por outro lado, o professor Ladislau Dalbor, eu penso que todos nós que estamos aqui nessa discussão conhecemos, não é? Escreveu um livro chamado A Era do Capital Improdutivo. A Era do Capital Improdutivo. Passados mais de 30 anos, eu vejo essa situação se agravar cada vez mais. Cada vez mais. Né? Por isso, eu, no término aqui, eu vou ler. Eu diz assim, ó, vivemos o tempo em que podemos constatar que há um governo universal que tem suas próprias regras, que é o sistema financeiro rentista. Manda no sistema econômico produtivo, que manda no sistema político, que manda no povo para servir o sistema rentista. Ou seja, nós, o povo, somos a última na escala de poder e a primeira a contribuir para quem lá do teto desencadeia toda uma roda, um circuito que faz o povo de vítima. E aí eu pergunto, quem governa o governo? E até quando nós vamos permitir isso? No complô está um ato que é uma denúncia grave, que vive até hoje, que é a base para tudo isso que está ocorrendo. É o artigo 166, parágrafo 3º, item 2, letra B. E parece assim inofensiva, chama serviço da dívida. Essa emenda foi feita de contrabando num sábado à tarde, fora do regimento da Assembleia Nacional Constituinte, patrocinada pelo eminente jurista e homem público desse país, Nelson Jobim, e por seu colega presidente do PTB de São Paulo, à época, né, o Gastone Rigg. Essa emenda coloca que, em primeiro lugar, se paga o serviço da dívida. Depois, se sobrar dinheiro para educação, saúde, enfim, para tudo que o resto que torna vítima o povo brasileiro. Por isso, encerrando, eu digo, nós somos hoje uma nação escrava do rentismo. E é preciso que a cidadania brasileira tome consciência disso, tenha gestos concretos, para que nós iniciemos uma verdadeira revolução democrática. Porque o primeiro direito numa democracia é o direito à informação. E eu não tenho nenhuma dúvida, no momento em que o povo brasileiro souber que é ele que está pagando uma conta indevida, indecente, ilegal, que o escraviza, vai se levantar e colocar as coisas no lugar. Nosso querido deputado Hermes Zanetti, que devia estar aqui hoje, falamos, ele gravou até um vídeo que está lá no nosso site, ele está no Rio Grande do Sul, ele foi o autor da emenda que gerou o artigo 26 do ADCT da Constituição, que manda fazer auditoria da dívida. Desde 1988, esse dispositivo está lá na Constituição, e ninguém cumpre, tá? Então, a auditoria cidadã tem tido a coragem de fazer o que estadistas, o que parlamentares até hoje não fizeram, que é lutar para cumprir a Constituição Federal. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, o Banco Central e o Ministério Público Federal constituem um complô contra o povo brasileiro que os paga. Permitiram a formação
de uma dívida pública de 9 trilhões de reais, com juros de 1 trilhão de reais por ano, que o povo brasileiro paga às custas da miséria e da fome. Acendemos na Constituição de 88 uma centelha que se transforma num facho de luz há 25 anos, sob a coordenação da Maria Lúcia Fatorelli. E esperamos que ilumine o povo brasileiro, para que, através do voto, constitua um poder que os represente. E, por isso, segue a luta. A única luta que se perde é a luta que se abandona. Seguimos lutando.